Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem e que vocês ainda estejam seguindo aquelas recomendações básicas de saúde para proteger você e ao próximo, ok? Então lave bem as mãos, utilize álcool gel e utilize a máscara de proteção da forma correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, uns QR Codes aqui ao lado, você acompanha a gente nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram da aba. E, nesse WhatsApp, você envia o seu trabalhinho audiovisual. Todos esses produtos audiovisuais que eu realizei em videoaula, você realiza e manda nesse número, assim como o trabalho que vai para a amostra virtual, né? O vídeo que vai para a amostra virtual. E é por isso que hoje entra o último compilado. Então, na sexta-feira entrou o compilado 1, onde eu apresento o conteúdo da amostra e a melhor captura da janela, a melhor forma de você capturar a janela. No vídeo de ontem saiu o compilado da edição da vinheta, né? Como você pode criar a sua vinheta de abertura de 3 formas, utilizando o Shotcut, utilizando o Canva e utilizando o CapCut, né? Então, computador, celular e apenas a plataforma do Canva. 3 maneiras de você fazer a sua vinheta. E hoje, no compilado de hoje, é a parte final, onde eu mostro a apresentação pessoal que você deve fazer e a edição final, ok? Então, sem mais demoras, solta a vinheta! Então, meus amigos, como vocês sabem, o nosso vídeo para amostra é um vídeo completo, onde temos a vinheta de abertura, que eu mostrei em aulas passadas 3 maneiras diferentes de como você pode criar a sua vinheta, né? Uma vinhetinha de abertura para esse nosso vídeo, o que eu vejo da minha janela. E aí depois dessa vinheta vai entrar o quê? A sua apresentação. Então é por isso que eu estou nessa posição. Você deve fazer da mesma maneira na sua casa, você deve procurar o quê? Um ambiente neutro, né? Então, por exemplo, eu encontrei aqui no meu quarto uma parede neutra, né? Onde eu vou me posicionar para fazer essa gravação, para fazer a captura, né, desse vídeo de apresentação seu, que você deve falar o seu nome, a idade e falar o título. Ou seja, o que eu vejo da minha janela é... E aí a gente vai fazer uma transição para a parte da janela. Então, quais cuidados você deve ter para a hora de gravar a sua apresentação? E por que a gente tem que ter esse vídeo de apresentação? Olha, se nós estamos fazendo um vídeo para uma amostra, ou seja, onde você vai exibir o seu trabalho que você aprendeu, nada melhor do que vermos a sua imagem. Então, é legal para quem for assistir ver quem desenvolveu esse projeto, ver a carinha de vocês, ver que você, exatamente você, a sua imagem, fez essa criação toda. Então, procure um ambiente neutro dentro da sua casa, ok? Então, eu encontrei essa parede aqui onde eu posso fazer essa gravação. Ambiente neutro, estou com a minha roupa da aba aqui, né, que é a roupa onde eu faço a gravação desses vídeos, então estou sempre uniformizado, né? É a nossa camiseta oficial, então você pode ver que todos os professores, ao gravar suas aulas ou fazer a roda de conversa, estão sempre com o seu uniforme. Então estou aqui para fazer a minha gravação, então vou usar o meu uniforme. Você, em casa, não tem uniforme, mas você vai se arrumar, não é mesmo? Já que você vai se apresentar, você tem que tomar cuidado, então coloque uma roupa bonita, né, que não esteja rasgada, não esteja suja, então se prepare, né, coloque uma camiseta, uma blusa, algo que deixe você, que você gosta de usar e ache que fique bem em você. E aí você também deve o quê? Se preparar com o quê? Dar uma penteada nesse cabelo, dá uma penteada ali, deixa o cabelo arrumadinho, passa um gel, ou então prende ele da forma que você acha melhor, mas arrume seu cabelo. Se você quer passar maquiagem, passe maquiagem também. Então, se prepare, você vai fazer a sua apresentação. Então, você deve se preparar. Vocês ainda não têm barba, mas os meninos que já estão começando a ter um bigode, uma barba mais ralinha, se quiser fazer, né, deixar a pele lisinha, também faça isso. Então fique apresentável, se vista, se arrume para essa apresentação, que é curta, mas você deve tomar todos esses cuidados. Então, uma parede neutra, um ambiente neutro para você fazer essa gravação e a sua imagem. Se arrume, fique ali elegante, com uma boa apresentação, ok? Outra coisa, este lugar neutro precisa ser um lugar silencioso,
Afinal de contas, você vai falar, então você precisa capturar a sua voz e precisa ser um ambiente sem ruídos. Se esse ambiente que você achou que é o único lugar da sua casa que você consegue fazer esse tipo de gravação, de parede neutra, ou um ambiente neutro que não seja uma parede mais neutra, ou seja, que não vai mostrar a sua privacidade, não vai mostrar coisas da sua casa, não é silencioso, então você vai ter que procurar alguns horários específicos onde esse ruído é menor para fazer essa gravação, ok? Então eu estou aqui no meu quarto, então eu fechei a porta, fechei a janela para evitar qualquer tipo de ruído externo que possa atrapalhar essa gravação. Então você deve tomar esse cuidado também, para que a sua voz, esse som que você vai emitir, seja capturado da melhor forma, claro e limpo, para podermos inserir no nosso vídeo, ok? Eu estou nesse ambiente, então ele está iluminado, né? Com iluminação natural. Eu estou ali, ó, de frente para a janela. Então a janela está bem ali, então eu estou aproveitando essa iluminação natural para ficar bem iluminado. É claro que assim surgem alguns probleminhas, como este aqui. Então, já que eu estou utilizando uma iluminação natural, a incidência, a emissão de luz está vindo dali, daquela janela, vem e banha mais esta parte da parede. Então, nesta parte, para eu ficar bem iluminado, né, para eu não ter grandes sombras no meu rosto, acaba ficando um pouco mais estourado. Mas o que importa é o quê? O meu rosto, né? A minha pessoa está bem iluminada, não estou com uma sombra que possa gerar qualquer tipo de escurecimento maior e ficar com o meu rosto no escuro. Então eu estou bem iluminado utilizando a iluminação natural. É claro, eu tenho uma lâmpada aqui, uma luz, que é a luz do meu quarto, normal, que eu deixei acesa para ajudar um pouco. Se eu apagar, ó, não muda muita coisa, mas ajuda a tirar um pouco essa sombra, né? Essa emissão já que vem pelo lado, um pouco pelo lateral ali da minha janela. Eu acendi essa luz para apenas dar uma quebrada nestas sombras, ok? Eu poderia estar mais afastado para melhorar o enquadramento, ou mais próximo para enquadrar, então você tem que tomar cuidado também com o enquadramento. Escolha o melhor enquadramento para você. Então, já fui apresentado em várias aulas que existem vários enquadramentos. Então, tem o plano aberto, né? Você tem um plano geral, você tem um plano americano, você tem um plano médio, você tem um plano fechado, você tem primeiríssimo plano, primeiro e por aí vai. Então, temos vários planos, você escolhe o melhor. Eu acho sempre que a apresentação, quando você vai fazer uma apresentação sua, você deve ficar em plano médio, ou seja, da área do peito, né, onde está aqui mais ou menos, até o final da cabeça. Eu poderia dar uma ajeitadinha para ficar um pouco mais baixa essa câmera, né, para não ter muito teto, essa informação aqui até terminar o vídeo não ser muito grande. Então, eu estou num plano médio, onde eu acho que deve ser feito a maior parte das apresentações. Mas, se você quiser ficar mais próximo, tudo bem. Ou se quiser se afastar um pouco mais e ficar em plano americano, tudo bem. Mas, precisamos ter o quê? Noção do seu rosto, principalmente. E aí, você vai se posicionar, iluminação ok, preparado, roupinha, maquiagem, cabelo, tudo certinho. A gravação é super simples, super rápida. Você deve falar o seu nome, a sua idade e falar o título, ou seja, você vai jogar para a sua janela. Então, vou fazer dessa maneira. Olá, eu sou o Rafael Tirelli, tenho 35 anos e isso é o que eu vejo da minha janela. Então olha só, aqui no meu Shotcut eu estou com todos esses arquivos aqui. Quais arquivos são esses? Eu tenho a minha narração, então eu peguei o poema lá da Cecília Meirelles, que eu mostrei em uma das aulas, mas o que eu fiz? Eu não usei o poema inteiro, eu peguei trechos. Então, eu deixei aqui no meu notepad, né, aqui no meu bloco de texto, as partes que eu utilizei para esse vídeo, né, para essa narração. Então, eu peguei o poema, selecionei trechos e montei, são 4 estrofes, né, 1, 2, 3, 4, e não esqueci de anotar o nome do autor, né? O nome da autora, que é a Cecília Meirelles, que vai ter que estar nos créditos. Não esqueça que nos créditos você tem que creditar todo o seu vídeo, né? Então, se você pegou esse poema
de alguém, se a poesia é de alguém, a letra de música é de alguém, e esse alguém tem que ser acreditado, esse autor tem que ser acreditado, ok? Então, aqui no Shotcut eu tenho a minha narração, eu tenho a vinheta da janela, eu tenho a minha apresentação, né, onde eu fiz aquela apresentação rápida, básica, falando o meu nome, a minha idade e o título, né, jogando para a janela. Eu tenho 4 imagens aqui da minha janela, com edição diferente, né? Então eu tenho a imagem original, eu tenho ela com as cores mais saturadas e mais quente, tenho ela em 2 tipos de PV, com mais e menos contraste. Poderia ter mais, poderia ter editado de outra maneira, você decide aí qual vai ser a melhor edição de imagem para a sua foto, para a sua janela, ok? E aí eu tenho a trilha, então lá naquele link do Mega Download eu coloquei 1081 trilhas, né, de música, trilhas sonoras sem parte vocal, ou seja, sem parte cantada, apenas instrumental, para que você tenha acesso, para que você possa buscar a sua trilha lá, ou não, você pode buscar em outro lugar, lembrando sempre da questão do direito autoral. Essas trilhas que estão nesse link que você encontra aqui embaixo na descrição desse vídeo, você pode ir lá, pegar numa boa e utilizar na sua edição de vídeo, ok? E aí eu tenho esses arquivos, então agora eu vou montar ele. Antes de mais nada, eu tenho que abrir as minhas faixas de vídeo. Aqui no Shotcut, a gente tem que abrir a faixa de vídeo, quantas faixas de vídeo, quantas faixas de áudio, porque senão ele vai jogar tudo na mesma linha do tempo e eu preciso ter essas camadas separadas, certo? Então, eu vou abrir 2 de áudio e 2 de vídeo. Por que 2 de áudio? Porque eu tenho a minha narração, né? Se você não tem a sua narração, for apenas uma trilha, talvez você consiga trabalhar apenas com uma faixa, né? Mas aqui eu vou trabalhar com 2 de vídeo e 2 de áudio. Então, vou adicionar 2 faixas de vídeo e vou adicionar 2 faixas de áudio. Ctrl U. Então aqui eu tenho 2 de áudio e 2 de vídeo. Vamos começar a montar isso. Primeira coisa que vai nesse produto audiovisual no nosso vídeo é a vinheta. Então, vou pegar a minha vinheta que está pronta aqui, né? Onde eu fiz aquela janela, mostrei para vocês toda a montagem no Canva, né? Depois montando isso aqui no Shotcut ou no próprio CapCut. Então vou pegar a minha vinhetinha e colocar aqui na minha linha do tempo, ok? Essa minha vinheta, ela tá com 10 segundos, se eu não me engano. 13 segundos, né? Ela tá um pouquinho a mais do que 10 segundos. Então, aos 5 segundos entra o texto, né? 5 segundos entra o texto. E aí depois já consigo fazer a transição para a minha pessoa. Então, o próximo passo é pegar a minha apresentação pessoal. Então, vinheta, apresentação pessoal. Vou colocar a minha apresentação pessoal aqui. E aí eu vou fazer em fade, né? Então eu não quero muito tempo desse nome aqui, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Vou diminuir aqui. E aí eu vou pegar a minha apresentação e vou colocar ela em fade, né? Vou colocar ela dessa maneira sobreposta aqui, onde eu crio um fade, certo? Então agora eu tenho a vinheta, entre o nome, e aí entra a minha apresentação pessoal. Olá! Pode diminuir esse tempo, pode deixar essa vinheta menor, aí vai depender de como você fez, tá? Eu estou aqui fazendo a montagem, montando a ordem para você entender e para você poder fazer toda essa montagem e mandar pra gente. Então, vou deixar por enquanto assim, depois da minha apresentação, e é isso que eu vejo da minha janela. Né? Que eu faço movimento, vou colocar a minha primeira imagem da janela. Então, eu vou pegar ela em preto e branco aqui, vou pegar essa número 6, vou colocar aqui. Como eu fiz aquela jogadinha para mexer a câmera, eu vou colocar ela aqui também em transição, mas aí eu vou trocar essa transição por outra. No Shotcut, quando você importa a imagem, né,
ela tá dessa maneira, ela vai se encaixar. Eu não quero essas beiradas pretas, né? Então eu vou aplicar o filtro de tamanho e posição para deixar ela do tamanho dela mesmo, né? Completar toda essa imagem e vou ajustar ela aqui no meu enquadramento. Eu poderia trabalhar a questão dos keyframes, né, do quadro-chave para fazer a movimentação, mas como eu estou com 4 imagens e eu vou utilizar essas imagens para cada estrofe, eu vou utilizar ela na totalidade, não vou fazer essa movimentação, ok? Aí, essa transiçãozinha aqui, apesar de ter ficado bom, né, dessa maneira, eu vou mudar este carinha aqui. Então, eu seleciono a transição, vou em propriedades, né? E aqui em cima vai aparecer para mim qual o efeito que eu estou utilizando, qual transição eu estou utilizando. E aí eu vou escolher outra. Como eu quero essa movimentação lateral, eu vou procurar uma que seja de movimentação, né, horizontal. No caso aqui eu selecionei a vertical, porque ele faz essa linha vertical de movimento. Se eu selecionasse a horizontal, ele ia fazer assim. Então, vou agora ver como está. Vou ajustar isso em questão de suavidade, né? Posso aumentar ou diminuir essa suavidade, vou deixar bastante suavidade e vou inverter a transição aqui. Pronto, só para não ficar seco. E aí eu vou fazer essa montagem da janela, né? Dessas 4 imagens da minha janela. Só que essas 4 imagens da minha janela vão depender do meu áudio. Então vou parar por aqui por enquanto e vou colocar o meu áudio agora. Então eu selecionei uma trilha aqui, né? Dentro daquelas 1081 eu fui escutei uma que eu achei que pode servir, pode ser legal. Então selecionei e vou colocar ela aqui na minha linha do tempo. Na parte de áudio. Então vou baixar aqui e vou jogar lá para a minha parte de áudio a minha trilha sonora. E aí nós vamos ter que ajeitar, né? Porque ela começa com esse tempinho vazio, eu não quero esse tempo vazio, então a gente vai tirar esse tempo aqui. Vamos tirar esse excesso de tempo. Pronto, vamos colocar lá no comecinho e aí a gente tem a nossa trilha. Mas aí essa trilha ela não vai poder ficar o tempo todo, né? Nessa altura, nesse volume. Então vou ter que adicionar um outro filtro para a hora que chegar agora a minha apresentação pessoal não atrapalhe. Então eu vou fazer o BG, né, dessa trilha. Então para eu fazer o BG dessa trilha eu vou ter que deixar selecionado o meu áudio, né? E aplicar o filtro de áudio de ganho e volume. E aí eu vou ter que trabalhar em keyframe, né? Em quadro-chave. Então eu vou clicar aqui em quadro-chave. Então agora eu estou com esta parte. Então se começa aqui, ó. Então a partir daqui ela tem que estar num nível mais baixo. Então eu vou dizer que eu tenho um quadro-chave aqui e que aqui tem que ser menos 20, menos 25, aí a gente vai ter que ir testando, né? Então vou colocar primeiro menos 25 aqui, menos 26, tá quase lá, ó. Vou colocar menos 25. Pronto. Eu vou escutar. Olá, eu sou o Rafael Tirelli. Posso até aumentar um pouquinho, então vou clicar nele aqui e vou dizer então que agora ele é menos 20. Vamos ver se fica bom. Olá, eu sou o Rafael Tirelli, tenho 35 anos. Beleza, então nessa altura já tá legal. Só que ele não começa abaixo assim, então vou indicar no vídeo que momento começa a baixar isso. Então aqui, um pouco antes de começar essa transição, eu vou incluir outro quadro-chave, né, aqui nesse carinha. Então vou adicionar outro quadro-chave e aí vou dizer que esse quadro-chave aqui ele é 0, né? Ele é na altura normal. Se tiver muito alto, você também pode ajustar. Vamos escutar desde o começo agora.
já percebi que está bem longa essa vinheta, tá? Eu não vou ajustar agora, não vou fazer esse ajuste agora, para não demorar muito para fazer toda essa montagem. E aí beleza, né? Tem a apresentação. Tenho 35 anos e é isso que eu vejo da minha janela. Aí aqui, quando eu termino de falar da minha janela, eu vou aumentar um pouquinho, não muito, vou aumentar um pouco, porque tem a minha narração. Se você não tiver a narração, você volta ele pro tamanho normal, né? Pro ganho e volume normal dele do começo. Eu vou aumentar um pouquinho esse volume, né? Não muito, porque vai entrar minha narração em cima. Então vou anotar outro quadro-chave aqui para manter esse nível aqui da narração, da apresentação. E aí depois aqui eu já coloco o outro quadro-chave e aqui eu vou deixar em menos 10. Menos 10, que talvez seja o suficiente. Qualquer coisa eu volto e abaixo ou aumento um pouquinho. Beleza, então vou sair da minha linha vou voltar para minha linha do tempo, né? Que aqui a gente tem. E aí vou adicionar agora na minha linha do tempo a minha narração. Se você não tiver narração, você sobe ela para o tempo normal. Ó, coloquei errado, coloquei na parte de vídeo, mas funcionou. O Shotcut ele permite isso, mas eu vou deixar ele lá embaixo do áudio aqui, né, da trilha, para saber direitinho onde está. Vamos ver se esse volume ficou bom. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Ó, então aqui, como eu tenho a narração, eu vou utilizar cada imagem da janela para uma estrofe dessa minha narração. Então vai começar. Houve um tempo em que a minha janela se abria para um chalé. Então eu sei que essa primeira imagem tem que vir até aqui. Vou para outra estrofe, vou colocar outra imagem, né? Então vou selecionar outra imagem. Já que eu coloquei a 6, agora eu ainda vou permanecer com um estilo preto e branco, né? Talvez não apareça muito, mas vou colocar aqui e vou dizer que é em transição. Essa transição vou deixar normal. Para o chalé. Só teria que aumentar. Então vou aumentar essa transição aqui. Seleciono ela, vou em filtros ou propriedades. E aí ela está em dissolver, né? E aí você consegue aumentar essa suavidade ou não. Mas antes disso, eu esqueci. Tá vendo que a imagem dessa janela, ela está completa, que eu completei, mas essa aqui está menor. Então eu tenho que fazer o quê? Ajustar aquele filtro, né? Então eu posso simplesmente vir aqui naquela que eu já ajustei, pegar o filtro dela, ó, e aqui tem um botãozinho de copiar, ó. Então eu copio o filtro, vou na outra janela, né, que eu adicionei agora, e colo esse filtro. Ele automaticamente já pega todas as propriedades daquele filtro e aplica. Aí, agora que eu tenho a imagem ajustada, né, eu posso aumentar essa transição aqui. Deixar ela maiorzinha. E vamos ver se está no ponto certo. Se abria para um chalé. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Até aqui é a minha outra estrofe, então vou colocar até mais ou menos, vou deixar um pouquinho mais para fazer a transição com a outra. Vou colocar a outra imagem agora com ela normal. Mesma coisa, vou colocar a transição, vou copiar o filtro dela, deixar ela do mesmo tamanho. Alargava sua copa redonda. Houve um tempo Para a próxima estrofe, em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. E aí na última estrofe vai entrar a próxima imagem, a mais saturada. Vou pegar o filtro de posição, adicionar nessa aqui para ficar do mesmo tamanho. Vamos lá. Parecia feita de giz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem,
outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Aí aqui termina. Aí como essa última estrofe é maior, eu vou fazer essa transição entre uma e outra bem maior. Vamos dar uma brincada com essa transição demorada. Feita de giz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, como é a mesma foto, uns só dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. E aí acabou. Aí o que eu tenho que fazer? O que falta eu fazer? Falta eu fazer a legenda, né? Vou legendar essa imagem, essa narração, então eu vou escrever toda a legenda e depois fazer os créditos. Então a montagem em si é dessa maneira. O seu vídeo, a sua montagem, tem que ter exatamente estas etapas. Vinheta, da vinheta apresentação pessoal, da apresentação pessoal para janela com a interpretação. Então, gente, estou aqui com o CapCut aberto, vou começar um projetinho e eu fiz uma pasta, adicionei uma pasta no meu celular chamada Amostra Virtual, onde eu coloquei só o conteúdo que eu vou utilizar. Isso facilita na hora de você buscar esses arquivos, tá? Então eu tenho a minha apresentação pessoal, a minha vinheta e nas fotos eu tenho essas 4 imagens que eu vou utilizar como a janela, né? São fotos que eu tirei da minha janela e vou utilizar essas 4 fotos porque o poema que eu escolhi para interpretar, ele tem 4 estrofes, então eu vou fazer uma estrofe cada imagem, ok? Vamos adicionar parte por parte, vamos começar com a vinheta, então clico na vinheta e vou adicionar. Ontem eu vi que essa vinheta ela estava um pouco longa demais, então já que ela aparece em 5 segundos o título, eu vou deixar até 10 segundos. Então em 10 segundos eu vou editar isso, né? Eu vou dividir e essa parte aqui vou excluir, ok? Então eu tenho 10 segundos, né, da vinheta. Agora eu posso adicionar o que? A minha apresentação. Vou adicionar a minha apresentação. E então eu tenho da vinheta. Olá, eu sou o Rafael Tiré. Para a minha apresentação, ok? Depois da minha apresentação eu vou entrar com a minha primeira janela. Vou adicionar então pelo menos a primeira janela. Vou escolher essa aqui. Vou aumentar um pouquinho esse tamanho dele. E agora, ao invés de eu continuar com a sequência das janelas, eu vou primeiro adicionar os áudios que eu preciso. Porque agora, a partir da janela, eu preciso ter o áudio me guiando. Porque eu fiz a narração. Então, primeiramente, eu vou adicionar a trilha sonora de fundo. Então, eu vou em áudio. Eu vou escolher sons. E vou localizar no meu dispositivo essa música que eu selecionei. Localizei a música que eu escolhi, né, a mesma que eu utilizei ontem, e ela tem esse início sem nada, né, tem esse excesso no silêncio. Então basta você regular isso, né? Você pode utilizar a agulha para ajudar a localizar onde você tem que tirar. Posiciono novamente lá no início e aí eu tenho a vinheta com a trilha já. E aí o que acontece? Essa trilha aqui na minha apresentação precisa ter o som mais baixo, porque eu vou falar. Então essa trilha não pode atrapalhar o que eu estou dizendo. O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa trilha no ponto que começa o meu vídeo e vou dividir essa aqui no momento que sai o meu vídeo. Então assim eu tenho separado. O que eu vou fazer agora? Eu vou baixar esse recorte que eu fiz da trilha e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou alongar um pouco mais essa trilha para cá. Então repara que ela é igual, né? Porque essa parte é a mesma daqui e vou fazer o mesmo aqui. Só que ao contrário, né? Por que eu estou fazendo isso?
Porque essa parte desse som aqui, ó, onde eu falo, ele tem que ter um volume mais baixo. Então eu vou reduzir esse volume. Vou reduzir esse volume para 40. Olá, eu sou o Rafael Tirelli, tenho 35 anos e é isso que eu vejo da minha janela. Ó, tá um pouco alto ainda, então de 40 eu vou baixar um pouco mais. Vou baixar para 30. E aí eu tenho ela aqui normal. Olá, E depois ela baixa. Mas, o que acontece? Se ela tá aqui nessa parte de cima mais alta e aqui mais baixa, se eu não fizer um fadezinho para isso sair mais suave, vai ficar muito na cara que houve essa quebra de volume. Então, nessa aqui, eu vou colocar um esmaecer, né? Um fade out, só para isso sair mais suave, ó. Olá, eu sou... E assim não parece que teve essa quebra de áudio. E aqui a mesma coisa. Aqui eu vou ter um fade in lá de cima. Ó. Tenho 35 anos e é isso na minha janela. Beleza. Aí agora tem as transições, né? Aqui tá a transição. Eu gosto desse brilho aqui, ó. Vou aumentar, vou deixar mais longa, né? Um pouquinho mais até. Beleza. E aqui vou colocar outra transição. Lembra que eu fiz aquele movimento de câmera? Então vou ver se tem algum deslizar aqui que possa funcionar. É mais ou menos isso aqui, ó. Então aqui já tenho aplicado. E lembra que eu falei do tamanho da imagem, ó? Então eu vou aproveitar aqui para dimensionar essa janela, porque eu quero o vídeo completo. Então estou esticando para aparecer. E aí, ó, o enquadramento dá para você também escolher. Você quer mais teto, menos teto. Eu gosto desse sol aparecendo, mas não muito. Então vou deixar assim, ó. Eu tenho os 2 quartos de baixo da cidade e o céu aparecendo no último quarto. Agora eu vou adicionar a minha narração. Então vou adicionar o som da minha narração. Então vou adicionar então a narração da minha janela, né? Então vamos ver. Houve um tempo em que a minha janela se abria para o chalé. Houve um tempo... E aí, ó, são 4 estrofes. Então aqui no chalé... se abria para o chalé. Essa é a primeira estrofe. Então, essa primeira janela vem até essa parte. Houve um tempo... Aí aqui eu já vou adicionar a outra janela. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Aí aqui é o final da outra estrofe. Então, eu tenho que alargar até lá. Sua copa redonda. Mais um pouquinho. Houve um tempo... Aqui já vai entrar a terceira janela. Até onde vai? Copa redonda. Houve um tempo em que a minha janela... cidade que parecia feita de giz. É aqui. Parecia feita de giz. Mas, quando falo dessas... E aqui vem a última janela. Aqui ela vai até o final da narração. Aí agora é o seguinte.
eu tenho que legendar, né? Antes eu vou fazer a transição entre uma janela e outra. Vamos ver. Para o chalé. Houve um tempo Puxa, vai ficar legal. E vou deixar com uma transição considerável. ia para o chalé. Aí, ó. Aí como ficou, ó. Houve um tempo em que a minha janela se abria para o chalé. Houve um tempo em que Né? Então vou aproveitar agora e vou fazer a dimensão dela. onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Ó, aqui eu percebi que tá errado, minha transição tá errada, devia ser aqui, ó. Então vou ajustar isso. Onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Sua copa redonda. Beleza. Houve um tempo Aí a transição. Vou manter a mesma transição. Whoosh. sua copa redonda. Alargava sua copa redonda. Terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia Aí aqui deu errado também, né? Porque não sei porquê. A gente vai escutando e ajeitando, né? feita de giz. Pronto. Mas Aí aqui, de novo, whoosh, né? Cadê? de giz. Vou até aumentar um pouco mais essa transição, que eu quero ela maior. ia sobre uma cidade que parecia feita de giz. Ó, vamos escutar ainda sem legenda, hein? Vamos ver desde o começo. Olá, eu sou o Rafael Tirelli, tenho 35 anos e é isso que eu vejo da minha janela. Houve um tempo em que a minha janela se abria para o chalé. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Houve um tempo Vou ajeitar aqui, né? Que eu tinha esquecido. Então, tá vendo? Como é bom a gente sempre ir revendo o que fez, que a gente sempre vai percebendo uma coisinha ou outra que você deixou de fazer. em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Mas Aqui também, ó. quando falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, Aqui o finalzinho faltou, né? Aumentar aqui. Vou aumentar mais que eu já vou fazer o crédito em cima disso aqui. Então pronto. Então aqui eu tenho o meu vídeo praticamente todo pronto, montado, com as transições. O que falta agora é fazer a legenda, né? Então aí vamos fazer a legenda. houve um tempo em que a minha janela No meu caso, né, que eu faço, e se você não tiver narração, apenas da sua interpretação, tomando cuidado para dar tempo de leitura. Então, se você não tem a narração, você precisa tomar cuidado com o tempo de leitura dessa legenda, ok? E lembrando que a legenda, nesse caso aqui, por ser uma legenda e não um título, tem que ser de fonte fácil, né? E de fácil a fonte tem que ser de fácil leitura e ela tem que permanecer pelo tempo de uma leitura normal, não correndo. Então aqui vou adicionar a minha legenda. Então vou fazer aqui e daqui a pouco vocês acompanham isso prontinho.
Bom, então eu completei aqui a minha legenda. Eu tomei cuidado para não passar da safe margins, né? Lembra da margem de segurança? Isso não pode estar tão para lateral, tão para baixo, para isso não se perder. Estou optando por deixar na parte de baixo, né? Utilizando sempre a mesma fonte. Então você percebe que elas estão na mesma altura. Eu fiz apenas um efeitinho de entrada e saída para isso não ficar tão seco, para ficar mais agradável. E está no tempo de leitura. É preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. E aí acabou. O que a gente faz na hora que acaba para a gente encerrar isso? A gente faz os créditos, né? Então eu vou adicionar também os créditos aqui. Eu tenho que creditar aqui apenas a Cecília Meirelles, que é a autora desse poema do trecho. Esses trechos do poema que eu peguei é da Cecília Meirelles. Então eu tenho que dar crédito à autora, ok? Então eu vou apenas colocar aqui. Se tivesse que colocar sobre a trilha sonora, você coloca da trilha sonora. Se você pegou alguma imagem que você precisa dar crédito também, então você precisa acreditar qualquer outro item que tenha no seu vídeo, você precisa acreditar agora no final. Eu vou acreditar apenas o poema que é da Cecília Meirelles agora, ok? Então, eu vou adicionar um novo texto, né? Vou colocar aqui trechos do poema. O nome desse poema que eu selecionei chama A Arte de Ser Feliz. Então vou colocar A Arte de Ser Feliz. Deixa eu mudar aqui. Colocar. Agora, esse crédito que eu estou dando para a Cecília Meirelles, eu vou deixar ele aqui no meio. Vou mudar o estilo da fonte, né? Vou colocar em branco. Porque eu vou fazer o seguinte, eu vou também dizer que ele entra desfocado. E também sai desfocado. Só que a saída eu vou aumentar. Para poder vê-las assim. E aí, eu vou fazer o seguinte. Vou diminuir esse cara aqui. Opa, deixa eu fazer diferente. Deixa eu dividir e excluir aqui que é mais fácil. Vou dizer que ele dissolve. Vou excluir isso aqui. Preciso colocar uma imagem em preto para fazer essa transição que eu quero. Então, vou adicionar uma imagem toda em preto. Um básico de dissolver, né? E aí a gente tem um finalzinho.
vou aumentar só um pouquinho isso aqui. Assim. Tá muito rápido o início desse crédito, então eu vou aumentar. Vê-las assim. E agora só falta fazer o fade de saída da trilha, né? Então vamos agora cortar essa trilha que está em excesso, né? E colocar o fade de saída. E aí temos o nosso vídeo prontinho, ó. Prontinho. Agora é só renderizar e você acompanha agora como ficou. Olá, eu sou o Rafael Tirelli, tenho 35 anos e é isso que eu vejo da minha janela. Houve um tempo em que a minha janela se abria para o chalé. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim.